Até o Último Homem estreou essa semana nos cinemas e tenho a dizer para vocês, pelos depoimentos que eu colhi de alguns amigos, antes mesmo de estar fazendo esse vídeo aqui para vocês, senti que superou e inclusive surpreendeu muitas das expectativas até então. Algumas pessoas esperavam um filme, digamos assim, um pouco mediano, mas a partir do momento que algumas indicações ao Oscar, dentre as quais eu vou citar aqui no vídeo daqui a pouco para vocês, ao que o filme foi remetido, começaram-se a mudar rapidamente essas opiniões que até certo ponto estavam sendo formadas antes desta estreia. Porém, antes de eu começar, eu tenho que comentar aqui com vocês que a história passa durante a Segunda Guerra Mundial, quando um voluntário torna-se paramédico do exército. O nome dele, Desmond T. Doss, que foi interpretado por Andrew Garfield. E no treinamento ele se recusa a pegar em armas para matar pessoas. Porém, quando é enviado para o Japão na Batalha de Okinawa, ele trabalha na ala médica e salva heroicamente mais de 75 homens, posteriormente sendo condecorado. O que faz Doss o primeiro opositor consciente da história norte-americana a receber a medalha de honra do Congresso. A direção do filme é de Mel Gibson e a história foi baseada em fatos reais. Quanto ao Oscar, que eu citei ainda há pouco, o filme foi indicado em 5 categorias. Melhor filme, melhor diretor para Mel Gibson, melhor ator para Andrew Garfield, melhor mixagem de som, melhor edição de som e montagem. Ok, o filme ele já começa contando os primórdios, né, do personagem, né, do Desmond, esse rapaz muito brilhante que na época, lá nos idos dos anos 40, vivia ali dentro de uma pacata cidade norte-americana e aos poucos ele começa a ter os seus sentidos aguçados em ajudar ao próximo. Não chega a ser exatamente tocante a maneira que o Mel Gibson começa a construir o personagem, mas ele faz questão de ir lá desde a infância, quando o cara ainda era garoto, mostrar inclusive alguns problemas familiares que ele tinha, digamos que na tentativa de mostrar isso um pouco mais adiante, o porquê ele se tornou esse herói, né, que acabou sendo inclusive injustiçado no exército por se recusar a portar um rifle e matar outras pessoas. Porém, continuando nessa mesma pegada, ele já parte até mesmo para o lado do romance, o lado quando o cara conhece a primeira mulher da vida dele, que posteriormente acaba se tornando sua esposa também. E é neste momento, digamos assim, nessa primeira metade do filme que particularmente eu não gostei muito. Eu achei algo muito arrastado e principalmente eu comecei a ter dúvidas se eu estava realmente assistindo aquilo que o trailer me vendeu, aquela ideia que era um filme de guerra onde muitos críticos, principalmente lá nos Estados Unidos, apontaram o filme como não um sucessor, mas talvez um melhor filme de guerra depois de O Resgate do Soldado Ryan até então. E eu me senti até um pouco sonolento em algumas partes. É muito mais retratada a questão do romance, a questão do drama, e isso, na minha opinião, até esse momento não estava casando exatamente com a proposta. Apesar de que o Mel Gibson ele faz questão de enfatizar a todo momento a questão da violência, ok? Se você gostou de Paixão de Cristo, onde na época ele foi inclusive muito criticado por algumas cenas de violência, principalmente de sangue, ferimentos, etc e tal, exacerbadas, você vai gostar muito desse filme. Tem uma cena que eu acredito que não tem problema nenhum de estar comentando aqui, que quando o Desmond, né, como ele é chamado no filme, né, tem o apelido de Des, ele pega lá um pedregulho desse tamanho e arrebenta na cabeça do irmão dele. Então até certo ponto eu fiquei me perguntando até o porquê, né,
mixagem, digamos assim, de violência aliada com esse drama que eu considerei um pouco lento da primeira metade do filme era necessário. E mesmo quando ele é mandado para o treinamento militar, após ele ter se alistado, esse é um dos problemas que eu considerei no filme, principalmente, é que não fica muito claro por que naquele momento ele tem esse desejo de estar se alistando. Tudo bem, a família tem histórico, o irmão já tinha ido para a guerra, o pai serviu na Primeira Guerra Mundial, mas de repente simplesmente ele chega para a garota que ele conheceu e fala: ó, tchau, tô indo embora. Então eu acredito que talvez o Mel Gibson ele se preocupou muito com alguns detalhes, como até esse da pedra que eu disse para vocês agora há pouco, e deixou de lado algumas outras pontas que ficaram soltas durante pelo menos essa primeira metade do filme. A partir do momento que ele é enviado para o treinamento, ele passa ali por um certo drama pessoal, né? Como eu disse aí na sinopse ainda há pouco, onde ele recusa tocar em armas, onde ele recusa a ter um rifle, pois ele diz a todo momento para os seus superiores que ele está indo para a guerra como paramédico, ele está indo para a guerra para salvar pessoas. Ok, resolvido essa parte, ele é enviado para a guerra, como todo mundo já sabe. Ao desembarcar no arquipélago de Okinawa, onde os Estados Unidos começaram a travar uma batalha muito sangrenta, o que mais tarde na história, que não é contada no filme, foi decisiva para que os Estados Unidos conquistassem o território japonês, é nesse momento que se encaixa aquilo realmente que propõe, né, nos propõe um verdadeiro filme de guerra. E com sobra, ok? As cenas construídas de batalha pelo Mel Gibson são extremamente épicas. Quem tem estômago fraco, toma cuidado antes de assistir o filme, pois vocês vão ver de verdade tripas rolando, de verdade não, né? Desculpem, vocês vão ver pelo menos uma simulação muito real de tripas rolando para todos os lados, sangue jorrando, pessoas matando umas às outras, né? Com baionetas, granadas, corpos sendo mutilados de uma maneira que realmente eu tiro o chapéu para o diretor nesse quesito, a maneira que ele gosta de dirigir, a visão que ele tem dentro de uma filmagem num cenário de batalha. E a partir desse momento a fala e o roteiro do filme é deixada totalmente de lado. E você entra ali numa parada meio Mad Max, vamos dizer assim, da Segunda Guerra Mundial, onde durante pelo menos 10 a 12 minutos você vai perder o fôlego e vai sentir ali muito de perto o que aqueles soldados viveram exatamente naquele momento. Ele consegue ser muito realista e torna a dizer: se você se impressiona fácil, não assista pelo menos essa segunda metade do filme. O Desmond, que é interpretado pelo Andrew Garfield, eu acredito que tem altos e baixos. Em alguns momentos ele consegue afirmar muito o personagem durante todo o filme, e já em outros momentos dá para sentir que parece que dá uma amolecida. Não sei se foi impressão minha, justamente falando a respeito de personagens. Todos os outros que estão em volta dele não tem brilho, você não sente falta de nenhum outro que estava ali quando um cara é morto, quando um cara simplesmente desaparece. No final da história você fica procurando o que realmente aconteceu com o general tal, com o capitão tal, e isso realmente eu senti falta, né? Ele coloca todos os holofotes em cima do personagem do Andrew Garfield, que claro, é o principal, não poderia ser diferente, mas ele não consegue distribuir na mesma proporção para os outros que estão em volta. O filme é bom? Ok, vou estar sendo sincero para vocês de acordo com a minha opinião. Ele não é ruim, mas ele também não é bom, mas também não é mais ou menos. Vamos classificá-lo aqui como algo interessante. Eu coloco essa minha afirmativa porque ao final dele eu senti falta de algo. Eu senti falta de algum tipo de sabor, pois como nós falamos aqui sobre o Resgate do Soldado Ryan, algumas pessoas fizeram inclusive algumas comparações, eu senti aquela, sabe, aquela empolgação realmente quando você acaba de assistir o filme e você fala: putz, grilo, quero assistir esse filme mais uma, duas, 10, 20, 30 vezes. Talvez realmente até assista novamente. Mas falta ali um sabor de algo que eu não consigo descrever para vocês até o momento. Mas vale muito a pena vocês estarem assistindo aí até O Último Homem. E pode ser que
de fato, leve alguns desses prêmios que estão indicados aqui. Eu acredito até se não fosse La La Land, que eu considero que vai ser o filme que ganhará não só o Oscar de melhor filme, mas como todas as outras estatuetas, se nós não tivéssemos essa produção esse ano, Até o Último Homem com certeza seria favoritíssimo para estar ganhando o Oscar de melhor filme, porque os americanos eles têm essa coisa do patriotismo, como foi até Guerra ao Terror em 2012. Eles gostam de exaltar esse patriotismo que os seus soldados exerceram em guerras, etc e tal. Então eu acredito que seria. Pode até ser que eu queime a língua aqui e de repente os caras acabem dando um monte de estatuetas aí para La La Land e de repente dar um melhor filme aí, ou até mesmo melhor diretor aí pro Até o Último Homem, e o Mel Gibson acabe contrariando aqui as minhas opiniões. Se você já assistiu o filme, coloca aqui nos comentários quais foram as suas opiniões. E também, caso você ainda não assistiu, vai lá correndo assistir. Como eu disse para vocês, vale a pena, principalmente pelas cenas de guerra. E depois volte aqui para participar comigo, aqui a gente poder bater um papo legal. Não esqueça também de deixar o seu like. E é claro, caso você ainda não estiver inscrito no canal, o que você está esperando? Inscreva-se já. Um grande abraço e até breve.